Prepare-se para mergulhar no segredo mais chocante e inspirador de uma das maiores guerreiras da fé que o Brasil já conheceu. Eu não estou falando de caridade, estou falando de guerra espiritual. Você consegue imaginar alguém que dedicou 30 anos da sua vida a um sacrifício tão radical que beira o impossível? Uma mulher que, por devoção, simplesmente se recusou a dormir confortavelmente em uma cama por 3 décadas inteiras? Essa é a Irmã Dulce, ou melhor, Santa Dulce dos pobres. Esqueça a imagem frágil e doce que você viu nos jornais. Por trás daquela figura pequena e curvada, havia uma força de titã, uma mente estratégica e um coração implacável na luta contra a miséria. Ela não era só uma freira, era uma general de Deus que transformou um galinheiro sujo no maior complexo de saúde da Bahia. E isso, sozinha. Neste vídeo, vamos rasgar o véu da santidade para revelar o que pouca gente sabe sobre a primeira santa genuinamente brasileira. Vamos expor a trágica perda na infância que a moldou para sempre, o papel secreto de Santo Antônio como o verdadeiro tesoureiro de suas obras, e o embate de fé que ela teve com o Papa João Paulo II. E claro, a promessa secreta, que a fez trocar o conforto por uma cadeira por longos 30 anos. Se você quer entender a jornada do herói, a luta, o sacrifício e o triunfo de Maria Rita de Souza Lopes Pontes, você está no lugar certo. Mas atenção, tem um segredo nessa história que é a chave para a sua santidade. E eu só vou revelar o milagre completo e o porquê do sacrifício da cama vazia no final do vídeo. Fica comigo, porque a história de Santa Dulce é a prova de que a fé não move só montanhas, ela move hospitais inteiros. Para entender a guerreira implacável que foi Irmã Dulce, precisamos voltar a 1914, em Salvador, Bahia. Conheça Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Esqueça a pobreza. A Maria Rita original não nasceu na miséria. Pelo contrário, ela era a segunda dos 6 filhos de Augusto Lopes Pontes, um renomado dentista e político influente. Ela cresceu em uma família de classe média alta, com todo o conforto que o início do século XX podia oferecer. A infância dela era alegre. Dizem que Maria Rita adorava festas, música e, pasmem, futebol. Sim, a futura santa do Brasil não era apenas reclusa, ela tinha o espírito baiano, vibrante e cheio de vida. Ela era a definição de uma jovem comum, com uma vida social ativa e um futuro promissor, como se esperava das moças de sua posição. Mas o destino, ou a providência, tinha um plano mais dramático. Aqui está o primeiro ponto de virada, a cicatriz que moldou a heroína. Aos 7 anos de idade, Maria Rita viveu a sua primeira e mais profunda tragédia. A morte precoce da mãe, Dulce Maria. Perder a mãe nessa idade, essa figura central de afeto e cuidado, foi um golpe devastador. O vazio deixado por essa ausência foi o que, paradoxalmente, começou a ser preenchido por um amor ainda maior, o amor pelos que não tinham nada. Aos 13 anos, a rebeldia do coração de Maria Rita já estava em pleno vapor. Ela não se contentava mais com bailes e saraus. A casa da família, que era sinônimo de conforto burguês, começou a se transformar em um posto de socorro secreto. Maria Rita passava a acolher mendigos, doentes e idosos carentes que encontrava pelas ruas de Salvador. Ela os escondia no porão da casa e os atendia em silêncio, usando os seus próprios recursos e o que conseguia da família. O pai, Dr. Augusto, apesar de ser um homem influente, via a filha se afastar dos padrões sociais, mas a vocação da menina era forte demais para ser ignorada. Esse local, a porta da casa dos Lopes Pontes, ficou conhecida informalmente como a Portaria de São Francisco. Pense na cena, a filha de um político proeminente, usando o porão da casa para fazer caridade clandestina. Essa juventude, marcada pela dor da perda e pela rejeição das regras sociais, foi a verdadeira escola de Dulce. Ela se formou como professora primária, mas já tinha certeza. A sua missão não era apenas educar a mente, mas salvar a alma e o corpo dos esquecidos. O mundo esperava que ela se casasse, tivesse filhos e mantivesse o status quo. Ela, no entanto, tinha um compromisso com os excluídos. Aos 18 anos ela tentou entrar para o convento, mas foi rejeitada. Sim, a futura santa do Brasil foi barrada por ser muito jovem, mas isso não a deteve. No ano seguinte, finalmente ingressou na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. E aqui, a última homenagem à sua origem. Ao receber o hábito, ela adotou o nome de Irmã Dulce, imortalizando a memória de sua mãe. O palco estava montado. Maria Rita desapareceu, e a Irmã Dulce, o anjo bom, emergiu, uma freira que carregava a dor da perda e a experiência da luta. Mas a luta dela estava apenas começando. Ela ainda seria professora, mas a sua verdadeira vocação a puxava para a rua, para a miséria nua e crua. Ela precisaria de mais do que fé.
precisaria de uma estratégia de guerra. É sobre essa fase, a da ação e da primeira grande batalha, que falaremos no próximo bloco. E se você está gostando dessa história de superação e drama, não se esqueça, deixe o seu like agora. Comente o que mais te chocou na juventude de Maria Rita e, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você garante que não vai perder a revelação do segredo da cama vazia. Com um novo nome, Irmã Dulce, e o hábito vestido. A jovem freira tinha agora uma plataforma, mas também uma disciplina que a forçava a cumprir os deveres do convento. Seu primeiro trabalho, professora no Colégio Santo Antônio, no bairro de Nazaré, em Salvador. Aqui começa o período da vida dupla, que quase ninguém te conta. Durante o dia, Irmã Dulce era a educadora, a freira que ensinava a cartilha e os valores. Mas assim que o sol se punha, o anjo bom saía do claustro e se lançava nas ruas mais escuras de Salvador. Imagine a cena, em uma época em que a presença de freiras nas favelas e ruas pobres era algo raríssimo. Dulce estava lá. Ela ia até as áreas de miséria absoluta, os barracos, debaixo das pontes, levando não só comida, mas dignidade. Ela via de perto a chaga da doença, do abandono e da fome. A sua sala de aula era o mundo, e seus alunos, os excluídos. Essa fase foi crucial. Ela percebeu que a caridade ocasional não resolvia o problema estrutural. Não bastava dar um prato de comida. Era preciso dar um teto, um cuidado médico, uma esperança de vida. E aí? A professora se transformou em empreendedora social, uma palavra que nem existia na época. Seu primeiro grande projeto foi o Círculo Operário da Bahia, em 1935. A ideia era brilhante: criar espaços de convívio, lazer e, principalmente, assistência para os trabalhadores de baixa renda. Mas, como sempre, a burocracia, a falta de recursos e a inveja se tornaram seus primeiros inimigos. O que ela precisava desesperadamente era de um espaço físico para abrigar os doentes que recolhia. Tentou transformar uma parte do Colégio Santo Antônio em ambulatório, uma iniciativa que infelizmente falhou. A pressão foi grande, e ela foi forçada a desocupar o local. Esse foi o primeiro grande fracasso aparente que a impulsionaria para o seu maior triunfo. A Irmã Dulce não era de desistir. Quando lhe tiravam uma porta, ela abria 3 janelas. Com a ordem de despejo em mãos, ela viu a sua obra ficar sem teto, onde colocar os doentes terminais e os idosos que já havia recolhido. Nessa época, as pessoas doentes e sem condições eram literalmente deixadas para morrer nas ruas, ou em lugares subhumanos. Irmã Dulce não podia permitir isso. A sua busca desesperada por um refúgio levou-a ao local mais improvável e mais humilhante que se pode imaginar para abrigar seres humanos. E aqui chegamos ao limiar da lenda, o ponto em que o sacrifício material dela começa a ser visível. Ela precisava de um local no convento, mas a comunidade, compreensivelmente, não queria doentes contagiosos ou moribundos misturados com as freiras. E o que a nossa heroína fez? Ela olhou para o pior lugar do convento, o lugar mais desprezado, e disse: "É aqui que Deus quer que eu esteja." Qual foi esse local insalubre? O galinheiro do convento de Santo Antônio, uma estrutura suja, improvisada, destinada a aves, que ela estava prestes a transformar no berço da maior obra de caridade da história do Brasil. Mas, como ela conseguiu convencer o convento? E mais importante, como ela transformou penas e esterco em leitos hospitalares? E qual o papel de Santo Antônio, o santo casamenteiro, como tesoureiro dessa obra monumental? Eu vou te contar tudo isso no próximo bloco, que é a verdadeira saga da sobrevivência. Fica ligado! Chegamos ao ponto mais dramático da jornada de Santa Dulce, a ocupação do galinheiro. Em 1949, Irmã Dulce estava encurralada. Após ser expulsa de diversos lugares, incluindo um armazém alugado e a casa cedida por um amigo, ela precisava urgentemente de um abrigo para os cerca de 70 doentes que dependiam dela. A pressão de vizinhos, autoridades e até de parte da igreja era esmagadora. As pessoas a queriam longe, porque os pobres e os doentes eram vistos como um problema social, não como seres humanos que precisavam de amor. O convento, apesar de ser a sua casa religiosa, não podia abrigar um hospital. Foi aí que, com uma ousadia que beirava a rebeldia, Irmã Dulce tomou a decisão que a consagraria para a história. Ela invadiu e ocupou o galinheiro, que ficava ao lado do convento de Santo Antônio. Pense na força dessa imagem. A futura santa do Brasil, a primeira, a única, começando sua obra em um chiqueiro de aves. Ela literalmente tirou as galinhas, limpou o esterco e acomodou os doentes crônicos e terminais no que seria o embrião das obras sociais, Irmã Dulcilese D. Isso não era apenas caridade, era um ato de desobediência santa e guerra contra a indiferença. E é aqui que entramos no segredão que prometemos na introdução.
Ao se unir aos últimos dos últimos, naquele galinheiro insalubre, Irmã Dulce selou um pacto com Deus através de um sacrifício pessoal extremo. Ela decidiu abrir mão do conforto em solidariedade aos seus pobres, que não tinham sequer uma cama digna para morrer. Por 30 anos, até a sua morte em 1992, Irmã Dulce nunca mais dormiu em uma cama. Ela dormia sentada, em uma simples cadeira de madeira, por períodos curtíssimos de 4 ou 5 horas por noite. Esse sacrifício não era para ser visto. Era uma penitência íntima, a prova de que o seu corpo nunca estaria mais confortável do que o corpo dos seus filhos mais pobres. Esse é o verdadeiro segredo de Dulce, a promessa do 30 anos de privação que transformou a sua vida numa oração contínua. Mas, voltando à sobrevivência, como sustentar essa obra gigantesca, que não parava de crescer? Aqui entra o tesoureiro secreto de Irmã Dulce, Santo Antônio de Pádua. Sim, o santo casamenteiro. Dulce tinha uma devoção profunda a Santo Antônio. Ela se recusava a ter cofres cheios de dinheiro ou a se preocupar com as contas. Sua estratégia era simples e ousada. Ela orava e pedia o dinheiro emprestado ou doado, diretamente, a Santo Antônio. Quando precisava de recursos urgentes, ela pedia para o santo resolver. E o inacreditável é que, invariavelmente, as doações chegavam, muitas vezes de fontes inesperadas. O galinheiro, que deveria ser um fracasso, se tornou o seu castelo inabalável. A fé de Dulce na providência era sua única conta bancária. Essa dependência total de Deus, através da intercessão de Santo Antônio, é o que permitiu que a obra crescesse e se consolidasse, chocando o Brasil. A partir desse galinheiro, a fama da pequena freira se espalhou, e até os poderosos começaram a sentir o peso da sua presença, inclusive um papa. O sucesso da Irmã Dulce era inevitável. Você não transforma um galinheiro num dos maiores complexos hospitalares do Nordeste sem que o mundo preste atenção. E o mundo, nesse caso, significava o Vaticano. Em 1980, João Paulo II, o Papa Peregrino, fez sua primeira visita ao Brasil. Um dos pontos obrigatórios de sua agenda na Bahia, conhecer a freira que estava revolucionando o conceito de caridade no país. Este primeiro encontro foi de intensa emoção. O Papa, conhecido por sua força e carisma, ficou profundamente tocado pela simplicidade, pela magnitude da obra de Irmã Dulce. Foi ele quem a chamou publicamente de o Anjo Bom da Bahia, e esse título pegou para sempre. A bênção do Papa não era apenas um reconhecimento espiritual, era um escudo político que daria a Dulce mais força para continuar sua luta contra a burocracia e a falta de recursos. Mas o encontro que realmente marca a atenção e a força de caráter de Irmã Dulce aconteceu 10 anos depois, em 1990. Nessa época, o Anjo Bom já estava extremamente debilitada. O sacrifício dos 30 anos dormindo sentada, a jornada exaustiva e uma grave doença respiratória tinham cobrado um preço altíssimo. Ela já não andava e respirava com grande dificuldade. O Papa, ao visitá-la em seu leito de sofrimento, ficou visivelmente comovido com a sua fragilidade. João Paulo II, com a autoridade de líder da Igreja Católica, fez o que qualquer pessoa amorosa faria. Ele pediu, quase ordenou, à Irmã Dulce que ela parasse de se sacrificar tanto. Ele pediu que ela descansasse, que deixasse o corpo se recuperar, que delegasse mais tarefas. Afinal, a obra já estava consolidada, o hospital existia, era hora de diminuir o ritmo. E aqui reside o momento de máxima tensão. Qual foi a resposta da pequena freira baiana ao sumo pontífice, a autoridade máxima da igreja? Com sua voz fraca, mas com uma firmeza inabalável no olhar, Irmã Dulce discordou do Papa. Ela disse, em essência, que não podia parar, que o seu sofrimento e a sua luta eram o seu meio de estar mais próxima de Cristo e de seus pobres. Para ela, o sofrimento era o motor de sua missão. O seu corpo era o último leito a ser sacrificado. O Papa, tomado de admiração e respeito profundo, simplesmente cedeu diante da força espiritual daquela mulher. Ele a abençoou e reconheceu ali a santidade viva diante de seus olhos. Esse momento prova que Irmã Dulce não seguia apenas ordens. Ela seguia uma convicção divina que estava além da hierarquia humana. Ela tinha uma missão e a cumpriria até o último suspiro. O encontro de 1990 foi uma despedida. O Papa canonizou em vida, de coração. E Irmã Dulce, mesmo morrendo, deu uma lição de fé radical ao homem mais poderoso da igreja. Mas a canonização oficial só viria depois, com os milagres. E é exatamente aí que a história da Maria Rita se transforma em lenda. E o galinheiro no berço de um milagre que a ciência não conseguiu explicar. O inevitável aconteceu. Em 13 de março de 1992, após uma longa e dolorosa enfermidade respiratória, e depois de ter cumprido a sua promessa de 30 anos de sono na cadeira,
Irmã Dulce faleceu, aos 77 anos de idade. A comoção foi nacional. O Brasil perdeu a sua maior heroína viva da caridade. Mas a história de Maria Rita não terminou ali. Na verdade, a sua jornada para o altar estava apenas começando. Para ser declarada santa, a Igreja exige a comprovação de milagres que a ciência não consiga explicar. E Irmã Dulce entregou 2, chocando a comunidade médica. O primeiro milagre, que garantiu sua beatificação, é de um drama insuperável. Conheça Cláudia Cristina dos Santos. Em 2001, após dar à luz, Cláudia sofreu uma hemorragia incontrolável. Por 18 horas ininterruptas, ela sangrou. Os médicos tentaram de tudo: cirurgias, medicamentos, transfusões. O quadro era irreversível e a morte era dada como certa. Desesperado, o capelão do hospital entregou uma relíquia de Irmã Dulce, um pequeno pedaço de seu hábito à família, e recomendou: rezem a ela. Assim que Cláudia começou a rezar para a freira baiana, a hemorragia, que desafiava a medicina há horas, cessou instantaneamente. Uma parada inexplicável, total e completa. A ciência não tem resposta. O segundo milagre, que carimbou a sua canonização, é igualmente extraordinário. Em 2014, o maestro José Maurício Moreira foi diagnosticado com cegueira total há 14 anos, resultado de uma glaucoma. Após ser atropelado, José Maurício acordou no hospital, e o padre que o atendeu lhe deu uma imagem de Irmã Dulce e rezou com ele. José Maurício, que não via mais de uma década, começou a suplicar: Irmã Dulce, me ajude a enxergar. No dia seguinte, ele acordou vendo perfeitamente. A visão total retornou, e os exames médicos provaram: não havia nenhuma explicação lógica ou científica para a recuperação. A visão havia sido restaurada por completo. A santidade não era mais apenas uma opinião, era um fato comprovado. Em 2019, o Papa Francisco a canonizou. Maria Rita de Souza Lopes Pontes, a menina rica que perdeu a mãe, a freira que ocupou o galinheiro e que dormiu sentada por 30 anos, se tornou Santa Dulce dos Pobres. A primeira santa nascida, vivida e canonizada no Brasil. O triunfo da fé radical e da estratégia de Deus. Agora, vamos para o nosso bloco final, onde a gente consolida essa história e abre a tempestade de comentários que vai engajar o seu público. Fica comigo. O que a vida de Santa Dulce dos Pobres nos ensina? No final das contas, que a fé verdadeira não é contemplativa, ela é guerreira, ela é ação, ela é estratégia. Vimos que ela não era só doçura, ela era obstinada, imparável e ousada. Ela transformou a dor da perda da mãe em um motor de amor pelos mais necessitados. Ela transformou o porão da casa em posto de socorro e o galinheiro em hospital. Ela teve a coragem de discordar do próprio Papa em nome da sua missão. O sacrifício que ela fez, o de passar 30 anos dormindo sentada, não era um ritual vazio, era prova viva e corpórea do seu compromisso radical com os que não tinham nada. Ela se recusou ao conforto para estar, em espírito e corpo, ao lado de seus pobres. E o resultado dessa devoção implacável? Uma obra que hoje atende milhões de pessoas e milagres, que a ciência se ajoelha para tentar entender. Santa Dulce nos mostrou que para ser santo você não precisa de poderes mágicos, mas de uma vontade de ferro, e uma fé que não negocia com a dificuldade. Ela é a prova de que o anjo bom não é sinônimo de fragilidade, mas sim de força indomável. E agora, é a tua vez. Se você se inspirou com essa jornada de luta, deixe o seu like. Comenta aqui embaixo. Qual foi o aspecto mais chocante dessa história para você? Foi a promessa de 30 anos sem cama? Foi o fato de ela ter transformado um galinheiro em hospital? Ou a sua corajosa discordância com o Papa? Eu quero ler a tua opinião. E se você quer mais histórias épicas como essa, de santos que foram verdadeiros heróis, inscreve-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Reflete comigo. Você seria capaz de abrir mão do seu conforto e do seu sono por 30 anos para seguir um chamado? Comente aqui embaixo se você acha que conseguiria e por quê. O debate vai ser épico. Já que falamos da força e da coragem, que tal mergulhar na história do santo guerreiro? O militar romano que virou Marte, enfrentou a morte e, segundo a lenda, derrotou um dragão para salvar uma princesa. Fica ligado que no nosso próximo vídeo, vamos desvendar as lendas chocantes e os segredos militares de São Jorge.